Olá, galerinha, bem-vinda ao canal Nick Silvério. Galerinha, hoje eu trouxe para vocês uma massa feita com farinha de trigo com fermento. É isso mesmo, galerinha, eu não utilizo, né, para quem me acompanha sabe, mas vocês me perguntam tanto, Nick, pode utilizar farinha com fermento? Que eu resolvi fazer um teste para ver o que que dá. Então, vamos lá. Comecei pesando meu ovo aí, ó, um ovo deu 59 gramas. Tá? Esses ovos eram ovos grandes, ele estava pesando em torno de 69 gramas, tá bom? Eu tinha pesado ele antes, sem casca. Então, coloquei aí 3 ovos, esses 3 ovos vai pesar 181 gramas, ok? Olha só. E eu vou utilizar ali açúcar, tá bom? Açúcar refinado. Utilizei 130 gramas de açúcar. Gente, prestem atenção, essa receita que eu tô seguindo é a receita de 3 ovos aqui do canal, aquela receita top, tá? Então, eu peguei aquela receita e simplesmente utilizei farinha com fermento. O que que eu mudei naquela receita? Eu só não coloquei o fermento. Lá naquela receita é farinha de trigo sem fermento e a gente adiciona o fermento. Nessa, como eu coloquei a farinha de trigo com fermento, aí eu já não utilizei fermento, ok? Mas é aquela massinha, segui o passo a passo dela, de 3 ovos. Bati os meus ovos até ficar aqui esse ponto de bico, tá? E agora a gente vai adicionar o líquido. Então, ali, ó, o líquido eu vou utilizar a mesma quantidade daquela massinha, 148 gramas de líquido, tá? E 25 gramas de óleo. Vou deixar pra vocês aqui na descrição tudo certinho. Eu tinha uma essência ali que era uma essência de coco que eu iria colocar, mas eu acabei esquecendo de colocar o trem. Mas ficou bom assim mesmo. E aí, liga a batedeira no mínimo e vai colocando aos poucos, tá? Terminou de colocar, você desliga a sua batedeira. Então, aí agora a gente vai adicionar a nossa farinha de trigo. Claro que a gente vai peneirar ela, ok? Farinha de trigo, então, com fermento. Vou mostrar aí pra vocês, ó. Zerei a minha balancinha pra pesar. Olha só, com fermento, tá vendo? Eu utilizei essa marca aí, tá? Eu peguei a primeira que tinha no mercado, gente, com fermento. Só tinha essa marca aí com fermento, né? Tinha outras marcas sem fermento. Com fermento só tinha essa, eu peguei essa daí mesmo. Então, eu coloquei ali 200 gramas de trigo, por quê? Que é 200 gramas que eu peço naquela massinha de 3 ovos, ok? Eu coloquei 200 gramas. E aí, a gente vai peneirar aos poucos ali no nosso creme de ovos ali com o líquido, tá bom? Sempre colocando aos pouquinhos, tá? Peneirando aos pouquinhos, para não perder o volume. Bom, esse teste que eu fiz foi com essa farinha aí, né? Vocês viram a marca Dona Benta com fermento? Então, o resultado foi com essa farinha. Pode ser que você utilize outra farinha com outra marca, com fermento, que o resultado saia diferente. Todas as farinhas vai ter composições diferentes, principalmente ainda se for com fermento, né? Umas pode ter mais, a outras pode ter menos fermento, tá? Então, esse resultado, então fica ciente vocês que esse resultado é com essa farinha, ok? Então, fui mexendo aí delicadamente, eu tô acelerando o vídeo, mas eu estava mexendo lá delicadamente, coloquei toda a nossa farinha, ó. Então, depois que eu coloquei toda a nossa farinha, peguei uma colher ali de silicone, fui tirando tudo em volta e me certificando que os líquidos foram todos misturados, pegando lá do fundo, trazendo pra cima. Sempre interessante fazer isso, tá? Se certifique que todo o líquido foi envolvido. E aí, eu vou assar na forminha, então, de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura, untada só com papel manteiga no fundo. Levei o forno pré-aquecido a 170 graus, ok? Ela ficou 1h15 no forno, tá bom? Na verdade, eu até esqueci ela. Como eu tô acostumada a assar a outra, eu sempre sei que a outra demora mais ou menos esse horário. Mas, quando vocês vão ver o resultado, ela saiu bem douradinha dos lados, bem douradinha, porque eu poderia ter tirado alguns minutinhos antes. Mas, ficou ok. Coloquei aí na nossa forminha e vou mostrar pra vocês o resultado agora aí dela, tá? Olha só como que ficou, já dá pra perceber, tá vendo os arzinhos ali do fermento já fazendo efeito, do fermento da própria farinha, tá bom? Então, dá uma misturadinha ali, dá uma batidinha pra tirar um pouquinho daquele ar,
pra não ficar uns buracão na massa, bem pouquinho, tá, gente? Precisa ser com muita arrogância, não. Bem pouquinho e leva ao forno. Bom, olha só, gente, depois de 1h15, como eu falei pra vocês, poderia ter tirado ela aí com 1h10 ou 1h05. Acabei, na hora que eu fui olhar, já tava assim, bem douradinha, tá vendo? E olha só, ela cresceu, ela formou uma pequena barriguinha ali, tá? Uma barriguinha de chope, bem pouquinho. Você pega um paninho, vai alisando ali um pouquinho, ó, pra descer aquela barriguinha com ela ainda quente. Ela depois de fria, não adianta fazer isso que não resolve mais, ó, tá vendo? Já baixei ali a barriguinha. Aí, gente, eu já vou retirar ela da forma, tá? Com ela quente, ela tava totalmente quente. Vocês vão ver na hora que eu levantar a forma o tanto de fumaça que vai sair. Eu tinha que sair, eu tava com pressa. Eu tinha que sair, eu falei, eu vou tirar ela de dentro da forma, vou deixar ela aqui esfriando, né? Quando eu voltar, eu resolvo isso aqui. Porque eu não gosto de deixar ela esfriar dentro da forma, porque ela gruda, porque ela começa a suar, as lateral começam a grudar tudo se você deixar esfriar dentro da forma. Olha aí, tá vendo a fumaça? Então, por isso que eu já tirei ela antes, mas vocês viram? Que ela não quebrou nem nada. Eu costumo, às vezes, tirar as minhas feita com farinha de trigo sem fermento, quente, e não acontece nada. Então, eu falei, essa daqui não tem que acontecer também. Fica inteira, tá? Não desmorona nem nada, porque é uma massa estruturada. Tirei ali o excesso de farinha que tava, do farelo que tava em volta. Coloquei aí de ponta cabeça, pra dar uma alinhadinha ainda mais embaixo, tá? Já vou tirar de cima ali o papel manteiga, pra ela poder esfriar um pouquinho mais rápido. Olha aí, tá vendo? A fumaça tava bem quentinha, vocês percebam que ela tá bem estruturada. Se você tira uma massa quente dessa aí, uma massa qualquer, desse jeito quente de dentro da forma, minha filha tinha caído os pedaços dela, tudo desmoronado aí, tá? Então, é uma massa estruturada mesmo tirando ela quente. Aí, galerinha, ela já tava totalmente fria. Eu medi aí pra vocês verem, ela deu 7,5 de altura, uma altura ótima pra você rechear e esse bolo bater 10 centímetros de olhos fechados. Eu até gosto que as minhas massas cresçam 7,5 centímetros, porque como eu trabalho com 2 camadas de recheio, eu corto 3 discos de 2,5, tá? Às vezes, quando eu passo, eu sempre tiro um pedacinho do topo. Aí, se você trabalha com 4 discos, por exemplo, divide a massa. Coloca metade e metade. Depois, o que você faz? Só pegar e cortar no meio. Pronto, você vai ter 4 discos. A sua massa vai assar até mais rápido e ela vai crescer um pouco mais porque tá dividida. Não é dobrar de volume, é um pouco mais. E olha só, gente, eu fiquei impressionada e chocada com o resultado dessa massa. Porque eu queria ver por dentro, né? Porque por fora é uma coisa. Eu falei, nossa, deixa eu ver por dentro. Que eu fiquei com medo, né, da farinha lá com fermento, nunca tinha feito. Gente, eu fiquei impressionada com o resultado. Eu fiquei chocada. Super saborosa, úmida, estruturada, fofa. Só que a que a gente tem aqui no canal de 3 ovos, que a gente utiliza fermento, ela cresce um pouco mais. Milhares de pessoas já fez aí, vocês sabem do que eu tô falando, né? Ela cresce lá 10 centímetros de altura. E ela também fica um pouquinho mais fofa que essa daí, por conta do fermento, tá? Então, essa daí eu senti que ela ficou um pouquinho assim, um pouquinho menos fofinha do que a outra. Pode ter sido fermento, que aí como era só na farinha, a quantidade não era assim o suficiente para deixar essa massa tão fofa, né? Até ter crescido também. E também pode ter sido na hora que eu mexi, tá? Porque às vezes a gente acha que tá mexendo com delicadeza, mas a gente não tá. A gente pensa que tá, mas não tá. Porque às vezes a gente é meia ogra, né? Então, pode ter acontecido essa hipótese aí também. Mas no resultado final, ela tava maravilhosa, tá? Testem aí. E eu vou deixar aqui, eu quero que vocês coloquem aqui no comentário pra mim. Vocês querem que eu teste pra vocês na versão chocolate na forma de 15? Ou vocês querem que eu teste pra vocês na versão 20? Na versão branca na forma de 20 centímetros de diâmetro, com a farinha com fermento? Deixa aqui no comentário a mais votada, eu vou testar e trazer pra vocês pra gente ver o resultado junto, tá? Ou na forminha de 15 na versão chocolate, ou a 20 branca. Beijo de luz e até o próximo vídeo. Fui!